Mudanças dão confiança de que a geração do real será diferente. O governo brasileiro, com o Plano Real, conseguiu dar fim à hiperinflação e iniciar o processo de estabilização da economia, mas tornou aparente o problema dos estados e ainda disparou juros, o que aumentou em muito o que deviam. A dívida pública do Rio Grande do Sul mais do que dobrou em 4 anos. Subiu de quase 27 bilhões de reais em 1994 para 59 bilhões em 1998. E ela salta essencialmente em função do quê? De uma gastança do Rio Grande do Sul, que é o que em geral se alega? Não. O que aconteceu ali é que a política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, né, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara, a ponto de que a média nesse período da inflação, em termos reais, foi de 22% ao ano. Além dos juros, o Plano Real cobrou o ajuste fiscal também nas contas dos estados. Por exemplo, ele pediu que os estados pegassem empréstimos com os próprios bancos desses estados. Porque o que se fazia muito também era isso. Eu me endividava com o meu próprio banco, aí eu, de certa forma, quebrava esse banco, né, para conseguir pagar as minhas contas. Isso, a partir ali do Plano Real, dos planos de estabilização fiscal, isso não foi mais permitido. E agora você gerou um problema grande, porque os estados agora eles não podem mais se financiar no setor privado, só poderiam pegar empréstimos com bancos de fomento ou com a União. Como é que você vai conseguir dar conta desse déficit? Em 1996, a Lei Candir ainda isentou o ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, representando uma fonte a menos de receita para o Estado. O governo de Antônio Brito entrou nas negociações com o governo federal em busca de ajuda. Durante o processo, privatizou empresas públicas como parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, e a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a CRT. A privatização do Banrisul chegou a ser cogitada. Ao assinar com a União em 1998 o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, o Rio Grande do Sul e os demais estados aderiram à federalização da dívida. Ou seja, ao invés de dever variados contratos acumulados ao longo dos anos para bancos e a juros altos, o governo federal passava a ser praticamente o único credor. No caso gaúcho, o contrato estabeleceu juros de 6% ao ano e o indexador de correção foi o IGPDI, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna. Os juros de 6%, ele estava bem abaixo do que se praticava no mercado, que chegava a 30%, 40%. Que era, em tese, aquilo que os estados estavam pagando de suas dívidas. Então, 6% parecia interessante para os estados. Naquela época, não fazia muita diferença escolher entre GPDI e IPCA, porque eles estavam até bastante equalizados. Só que a economia mudou e impactou a variação do IGPDI. É que o índice mais sensível ao custo do produtor está atrelado ao dólar e deu um verdadeiro salto. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, né? Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%, né? 2 anos depois a 25%, 30% quase, 10% no outro ano e assim foi indo. O contrato estimava que a dívida poderia ser paga no prazo de sua vigência, 30 anos ou até 2028. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. Se fosse maior, a diferença ia para uma conta resíduo, onde incidiria o mesmo juro e correção, para ser paga em até 10 anos, depois do fim do contrato. Você argumentou o seguinte: olha, vocês vão fazer isso durante pouco tempo, porque eventualmente as receitas vão crescer acima da inflação, como de fato cresce, né, como a economia cresce, até que a parcela comece a caber dentro do orçamento. O problema é que nós tivemos que utilizar esse recurso de pagar só os 13%
durante muito tempo. A gente tem os juros do saldo, o saldo devedor principal, e tem os juros dessa conta resíduo. A gente está pagando e todo esse pagamento que a gente fez ao longo de todo esse tempo não foi suficiente nem mesmo para pagar os juros. Então a gente não está conseguindo amortizar a nossa dívida. Isso vai embolando. E eu vou pagando, e ao invés da dívida diminui, a dívida vai aumentando. Por isso que dá essa sensação de que a gente paga, mas a nossa dívida cresce. Assim, a curva projetada no acordo de redução da dívida em 30 anos passou a andar de lado, mas ainda de forma crescente. Os governos que seguiram receberam a conta para pagar e cada vez mais encargos sob responsabilidade do Estado. Exigências das constituições federal e estadual de comprometimento da receita. 35% tem que ser gasto com educação, 12% tem que ser gasto com saúde, 1,5% tem que ser gasto com inovação e tecnologia e assim por diante. Então a gente tem obrigações que a gente não pode deixar de pagar, que é com pessoal, previdência. A gente tem essas questões legais que nos exigem um pagamento. A realidade dos governos depois do ano 2000 foi fazer escolhas para gerenciar a dívida e os poucos recursos. O ex-governador Germano Rigoto enfrentou 2 anos de forte estiagem que derrubaram a receita. Ele ainda destaca o peso, a partir de 97, da queda na arrecadação de ICMS com a Lei Candir. O governo da União prometeu devolver 50% do que os estados perderiam e nunca fez isso. Então, os estados exportadores perderam a arrecadação e tiveram que pagar a dívida do passado. Nos meus 4 anos de governo, eu paguei em torno de 2 bilhões de reais ano de dívida do passado, sem poder fazer R$1 de nova dívida, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determinava limite de endividamento e o Estado estava nesse limite, eu não pude fazer nada de nova dívida. Então, não endividei o Estado, tive que pagar a dívida do passado e cortar despesas no limite. A ex-governadora Ieda Crucius assumiu com a meta de equilíbrio das contas públicas. Tentou aumentar impostos, fez cortes e conseguiu voltar a contrair novos financiamentos. Como é que a gente vai dizer a um Estado rico, com uma larga história, que chegou a hora do ajuste? A festa acabou. Não tem mais como pagar o servidor da saúde. E se não tem como pagar o servidor da justiça, o servidor da educação, da segurança pública, o Estado vai cair em profunda crise. E a crise de valores. Todos que se sentaram junto com a governadora disseram, agora vai ser assim. 30% de corte aqui, 20% de corte ali, para ter para o que importa. E fizemos isso. Em 2 anos a gente tinha o déficit zero. O governo Tarso Genro colocou como meta as operações de crédito para investimentos e a aproximação com o governo federal para o repasse de verbas para políticas de cada setor. Em 2014, junto com outros governadores, trabalhou na reavaliação do contrato de 1998 e de adequações na Lei de Responsabilidade Fiscal para renegociar a dívida com a União. Estava se aproximando dos 20 anos e o seu saldo não diminuía. E inclusive, restringia as operações de crédito pelo seu grau de endividamento. Além da dívida ser bastante cruel com os estados, e já era proibido contratualmente renegociar, mas também tinha uma lei de responsabilidade fiscal que reforçava isso. Olha, é proibir negociar dívida. Foi preciso alterar essa lei. E com a alteração do indexador e com a redução de juro, que é muito importante, redução de 6% para 4%, 50% de redução, nós chegaríamos ao final do contrato com ela praticamente paga ou com um pequeno resíduo aí, mas perfeitamente administrável. Mas mecanismos antes utilizados ficaram escassos. Existiu o recurso do Caixa Único, que era uma maneira do governo remanejar os fluxos de caixa nas diversas contas. Esse remanejamento também auxiliou a pagar as contas em dia, não atrasar salários. Teve a questão do saque dos depósitos judiciais. Os governantes sacaram bilhões de reais desse fundo, até que esse fundo agora está no seu limite e não pode mais ser tirado. O governo Sartori assume no cenário de uma nova recessão econômica. O que nós fizemos? Contingenciamos todos os custos e todas as despesas. Criamos as condições, vamos dizer, de controle interno e fizemos um processo também de construção de governança e de gestão. Mudamos legislações,
Eu poderia citar algumas aqui: a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, parcerias público-privadas, aprovamos o processo de concessões e criamos as condições de justamente modernizar o Estado. Os fatores do desequilíbrio são vários, mas alguns pesam mais. Nas despesas, os principais componentes, segundo a Secretaria da Fazenda, são a dívida com a União, que representa 87% do montante de tudo que o Estado deve, e os custos com a folha de pagamento e a previdência dos servidores, que comprometem 70% da receita. Ambos estão contemplados na adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. Lá em 98 a renegociação era necessária, assim como hoje ela é necessária também. A gente não diz que ela não é necessária. Agora, os termos em que ela foi feita é que estão inadequados. O processo ele se transformou numa forma, na verdade, de a União gerenciar as nossas finanças e gerenciar o essencial de para onde vai o Estado. E gerencia não em favor da sociedade gaúcha, mas em favor de uma dívida assumida, né? E que traz embutido com o andar do seu pagamento esses itens de privatizações e de diminuição do tamanho do Estado. Ninguém aqui está dizendo que o Estado não é importante, não. Ele é muito importante. Agora, aqui nós temos que fazer um profundo debate aqui na sociedade do Rio Grande do Sul, o que é importante da presença do Estado do Rio Grande do Sul e em que setores. Esta crise também que a gente vive no Estado é decorrência de nós continuarmos a insistir num padrão de Estado que foi muito importante, que foi uma fórmula de sucesso lá no começo do século, até a metade do século passado. Ou seja, essa discussão a sociedade do Rio Grande do Sul vai ter que fazer. E aí nós não estamos falando do Estado mínimo, mas discutir qual é o Estado que queremos, um Estado diferente. O pagamento da dívida com a União está suspenso desde o ano passado, por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Já a formalização das contrapartidas para a adesão ao regime em negociação com Brasília suspenderia o pagamento da dívida por 3 anos, prorrogáveis com parcelas menores pelo mesmo período. As estimativas conservadoras levam a crer que a nossa dívida vai chegar próximo dos 100 bilhões daqui a 6 anos. No curto prazo isso vai ajudar? Olha, provavelmente o governo vai querer fazer parecer que ajudou mais do que realmente ajuda, porque o governo já não está pagando dívida, né? Então, mas a liminar pode cair. Bom, tudo bem, mas ela não caiu ainda, ele não está pagando e está atrasando salários. Então ele só vai botar em dia se ele pegar um novo empréstimo, porque renovar a dívida vai só manter as coisas como já estão. Evidentemente que, como nós estamos aderindo ao regime, deixando de pagar a dívida por 3 anos, se o prazo for de 3 anos, esse montante vai ter que ser pago a posteriori. Mas o custo que tem para o Estado de 3 anos não pagar qualquer valor a título de dívida para a União é da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em que pese ser um valor significativo, é pouco quando se compara o benefício que pode vir para a sociedade gaúcha, para o Estado, o fato de manter esses 11 bilhões no Estado ao longo desses 3 anos e que esses 11 bilhões eles não vão ser desembolsados de uma única vez após o decurso desses 3 anos, mas sim ao longo de quase 30 anos, até 2048. Nós estamos nos encolhendo progressivamente e a cada período de tempo será necessário corte de despesa. E corte e baixa de um patamar, e daqui uns anos corta mais, e nós estamos caminhando para de fato, por uma política de que o Rio Grande do Sul fica sem perspectiva de um bom futuro. Feito o que podia ser feito, por exemplo, não se paga 250 milhões por mês da dívida, né, desde o ano anterior. Agora, se não tiver esse plano, vai ter que pagar. De onde é que vai sair? Aí vai dar uma Grécia. Então, vamos sair das fronteiras do Rio Grande, olhar o que está acontecendo com o Rio. Já para a ampliação das receitas, existem as questões conjunturais da economia e jurídico-administrativas, como o combate à sonegação e também as isenções fiscais, que afetam a arrecadação de impostos. E ainda a regulamentação pela União dos ressarcimentos com as perdas da Lei Candir. De 97 para cá,
o valor acumulado seria de 50 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul perde por ano cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, um encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os estados, bem como também para os diversos municípios, né? É difícil se realizar, com certeza, em face das dificuldades que a União tem de poder aumentar essas transferências. Nós achamos que seria importante, né, fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4. Quanto que é? Nós olhamos lá, as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília aproximavam de 1,5 bilhão. Né? Pô, pega 1,5 bilhão e põe nesse debate da dívida hoje, tem uma redução na prestação atual de quase 50%.